Bright White e Carlos Vinícius. Vocês acham que Bright White e Carlos Vinícius podem jogar juntos? O Carlos Vinícius foi contratado pelo Grêmio agora por ele ter características diferentes dos outros atacantes que o Grêmio já tem no elenco. Quais são essas características? Primeiro, ele tem 1,90 m. Segundo, ele tem uma imposição física. Então, com essas duas coisas, ele é um cara que vai ganhar a primeira bola. A primeira bola é aquele balão do goleiro, uma bola quebrada do goleiro ou do zagueiro, né? O Grêmio hoje praticamente não tem ninguém que faça isso. E o Carlos Vinícius, na carreira, é um jogador finalizador, para estar dentro da área, para no máximo 2 toques na bola. É verdade que na carreira o Carlos Vinícius tem menos de 100 gols marcados. Mas ele teve temporadas muito boas em alguns momentos dessa trajetória construída na Europa de 2017 para cá. E ele foi contratado por isso. E ele já estava no radar do Grêmio há algum tempo. Não surgiu do nada no Excel, na planilha lá do Grêmio. E o Grêmio foi lá e buscou ele. O Bright White, ele começou a carreira pelo lado do campo, pelo lado esquerdo. Ele foi vindo para o centro. Em determinado momento, ele começou a jogar dentro da área. E no Grêmio, ele é o jogador mais avançado. Bom, aí eu pergunto, eles podem jogar juntos, na tua opinião? Dentro do Grêmio, agora é informação, dentro do Grêmio não existe um consenso sobre isso. Não tá claro ainda para as pessoas dentro do Grêmio se o Bright White e o Carlos Vinícius podem jogar juntos. E aqui, isso foi informação, e aqui a minha opinião. É bem razoável que exista uma dúvida. É bem razoável. Por quê? Mesmo que as características sejam diferentes, a trajetória dos dois não indica que eles tenham um parceiro assim com essas características, né? E outra, o Bright White é um jogador extremamente técnico, né? De todas as características extremamente não, ele é técnico. Vamos pegar aí. Ele é rápido? Não. Ele tem explosão? Tem. Ele tem força? Tem. Ele é inteligente? É. Ele é bem mais inteligente, inclusive, do que a maioria dos jogadores do Grêmio hoje. Ele, Bright White. Ele tem técnica, né? Mas ele não é um matador. Ele não é um cara que faz gols. Inclusive, em jogos recentes, ele perdeu gols. Gols importantíssimos. Então, tem um espaço para um matador, para um finalizador, que seria o Carlos Vinícius. Só que aí entra um ponto. Perguntei isso para algumas pessoas nos bastidores, e uma delas disse assim, não sei, vamos ver. Não sei. Aí uma outra, não sei, vamos ver. E aí entra num ponto que é o seguinte. O Bright White, no Grêmio, ele foi colocado num papel de protagonista. E vocês já devem ter ouvido essa teoria aplicada a outros jogadores. O protagonista, o cara, geralmente ele tem que ser egoísta. E prestem atenção na palavra, não se apeguem na aplicação da palavra. O egoísta é o cara que quer a bola para ele. E para o cara ser o pica, ele tem que ser egoísta mesmo. Ele tem que dizer, não, dá em mim aqui. Eu quero a bola. Então, se essa teoria se aplicar, é difícil imaginar o Bright White com o Carlos Vinícius. Vamos de novo. O protagonista no futebol, ele tem que chamar a parada para ele. Ele tem que ser egoísta em certo momento, né? Então, se ele tem que chamar para ele, é difícil essa conexão. Por quê? Porque todo mundo, quando o Grêmio contratou o Carlos Vinícius, pensou o seguinte, pô, o Bright White é técnico, ele enxerga espaço. Recua ele, deixa ele atrás e bota o Carlos Vinícius na frente. Não existe um consenso dentro do Grêmio de que isso pode dar certo. Isso vai ter que ser testado nos treinos.
Óbvio. Vai ter que ser testado nos jogos? Óbvio. Hoje, inclusive, existe uma tendência a entender que não daria certo. Bom, alguém vai mandar no chat aí. Jeremias está dizendo que Bright White e Carlos Vinícius não vão jogar juntos. Hoje, a leitura é de que provavelmente isso não vai acontecer. A leitura é de que provavelmente Bright White e Carlos Vinícius vão disputar uma posição. E aí, pode ser que num jogo fora de casa, em que a estratégia seja jogar com a bola longa, começa o Carlos Vinícius. Ou num jogo em casa, em que a bola tem que sair pelo pé e o cara tem que fazer um jogo apoiado, joga o Bright White. Mas de alguma maneira agora o Grêmio tem um repertório, o Grêmio tem uma alternativa, que antes não tinha. O Arezzo não era esse cara de jogar dentro da área, de imposição, de segurar, de fazer pivô. O Bright White também não é, né? Ele não faz parede, né? Ele se esforça, ele tenta, mas não é a dele, né? O Arezzo não fazia parede, o Arezzo não fazia pivô, o André Henrique também não é esse cara, né? Então, de alguma maneira, o Grêmio mudou um pouco, tendo um cara diferente, que é o Carlos Vinícius. Se esse cara vai dar certo, bom, aí é outros 500. Mas o que eu estou dizendo aqui é que não se tem a certeza, pelo contrário, de que Bright White e Carlos Vinícius vão jogar juntos, tá?